E aí, galera, salve, salve, professor Márcio Damasceno na área, professor discursivos aqui de Estratégia. Tenho aí acompanhado vocês durante esse período de preparação para o concurso da PF. Eu sou responsável pela parte aí dos temas dos nossos PDFs e também de algumas apresentações que a gente faz aqui, os discursivos na prática que a gente fez aí para PF, para PRF. Então, estou aí acompanhando vocês nessa caminhada até o final, beleza? Imagino que vocês devam estar aí apreensivos com a aproximação da prova. Mas tranquilidade, galera, vai dar tudo certo, vocês estão no lugar certo, estão acompanhados aí de bons professores, estão se dedicando, então vai dar tudo certo, beleza? Sem mais delongas, vamos lá conferir a nossa questão. Então, o texto motivador eu não coloquei porque não agrega muito, tá, pessoal? Mas é importante que vocês os leiam, os leiam, né? Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema: a relevância social da Polícia Federal na defesa dos direitos humanos. Parece um pouco com o tema anterior, né, que fala de fortalecimento da democracia, do regime democrático, mas os tópicos são bem diferentes, tá, pessoal? Elaborar seu texto, aborde os seguintes aspectos. Explique como a atuação da PF se reflete no direito à segurança pública. 4.4 pontos. Comente sobre como a PF atua na garantia do direito à saúde. Discorra sobre a importância da PF na defesa do meio ambiente. Pessoal, então, o que acontece? Qual é a ideia aqui dessa questão? A ideia é trabalhar alguns pontos que a gente entende que são super importantes para a prova discursiva de vocês, que são aqueles pontos clássicos, aqueles que têm a maior probabilidade de cair, mas também trabalhar alguns pontos aí da atualidade, alguns pontos que têm ganhado bastante notoriedade recentemente, como a atuação da PF no que se refere à saúde. É importante que vocês se remetam aí à situação da Covid-19 e a atuação da PF no que tange ao meio ambiente, questão também que tem sido bastante debatida. Haja vista aí os eventos que aconteceram lá em Manaus, né, com o superintendente lá do Amazonas, o Alexandre Saraiva, aquele Operação Androteus aí que conseguiu fazer a apreensão de mais de 131 mil metros cúbicos de madeira. Então, teve bastante visibilidade na mídia, a questão do meio ambiente da PF, e tem também ocupado um papel de destaque quando a gente olha as principais notícias lá no site da PF, beleza? Então a ideia aqui é a gente trazer algo que a gente entende que tem a maior probabilidade de cair, mas algo novo, dentro daquela ideia de apresentar o simulado, algo inédito, beleza? Porque tudo que era importante nós já trabalhamos nos cursos, né? No curso e nos cursos, e ao longo aí das apresentações que nós fizemos durante toda essa trajetória, beleza? Vamos lá no slide para a gente começar a explorar o nosso primeiro ponto. Segue o jogo. Então, pessoal, olha só. Segurança Pública e Polícia Federal, né? Aqui existe uma ampla possibilidade de abordagens, né? Você pode abordar esse assunto por diversas formas. Você pode falar, por exemplo, da atuação preventiva da Polícia Federal, aí campanhas educativas, tem campanhas educativas nos aeroportos aí contra o tráfico de pessoas. Você pode falar da atividade repressiva da Polícia Federal. Você pode falar sobre a atividade da Polícia Federal, atividade ostensiva e a atividade investigativa. Você pode também tratar desses dois pontos, né? A gente sabe que a Polícia Federal tem aí o ciclo completo de polícia, ela tanto exerce o policiamento ostensivo quanto o policiamento investigativo. Então vocês podem adotar diversas abordagens aí no que se refere a esse assunto. Eu vou abordar uma terceira abordagem, eu vou apresentar para vocês uma terceira abordagem que a gente vai ver no slide seguinte. Antes vamos ver aqui algumas coisas muito importantes que a gente não pode não, mas que a gente preferencialmente deve colocar quando a gente fala de atividade da Polícia Federal. Vamos dar uma olhadinha lá no slide. Olha só, pessoal. É importante que vocês façam menção a esse tripé que eu coloquei aqui, ó. Prisão das lideranças, descapitalização das organizações criminosas e cooperação internacional. Pessoal, isso aí tem que ser um mantra para vocês. Então, foi à pizzaria sábado à noite, o garçom perguntou qual o sabor da pizza, você responde:
prisão das lideranças, descapitalização das organizações criminosas, cooperação internacional. A mãe reclamou que você está o tempo todo na internet, prisão das lideranças, descapitalização das organizações criminosas, cooperação internacional. São pontos importantíssimos. Assim, você entra lá no site da Polícia Federal e você vê nas notícias inúmeras menções a esse tripé. Prisão das lideranças, né, pela capacidade que as lideranças têm de interferir no comando, né, da organização criminosa. Então, devido a essa capacidade das lideranças de comandar, é importante que se prendam as lideranças e não aquele cara que está lá na ponta traficando drogas. Esse aí não tem interferência, não tem abalo nenhum para a organização criminosa. A descapitalização das organizações criminosas, porque não adianta nada você prender as lideranças e não mexer no bolso, né? Não mudar nada ali o status quo da organização criminosa. Então é importante que você impeça que aquele dinheiro que foi obtido de forma ilícita possa circular na economia, né? A gente teve aí no pacote anticrime diversas medidas que facilitaram a apreensão e a venda desses bens obtidos ilicitamente, e isso vai aí de acordo com a diretriz de descapitalização das organizações criminosas. É seguir o dinheiro, ali o que aconteceu na Lava Jato, por exemplo, que a partir da lavagem de dinheiro se chegou num esquema muito grande. Então, basicamente, é isso aí que você deve saber sobre a descapitalização da organização criminosa e, por fim, a cooperação internacional, né? A Polícia Federal ela é o representante da Interpol no Brasil e essa cooperação internacional é muito importante, haja vista os crimes que atualmente, os grandes crimes, são transfronteiriços, né? São organizações que atuam em vários países, então é importante que você conte com apoio em diversos países para que você possa fazer uma repressão mais integral daquele crime. Beleza, pessoal? Então, basicamente, é isso que vocês devem saber e é importante que vocês se lembrem sempre aí desse tripé. Vamos aqui no slide. E aqui eu trouxe para vocês algo que está no planejamento estratégico da Polícia Federal, policiamento orientado pela inteligência, repressão qualificada, PRF. O que é que eu quero dizer com isso, pessoal? O policiamento orientado para a inteligência, que é equivalente lá para quem fez a PRF, a repressão qualificada do crime organizado, é você priorizar aquilo que você tem que fazer, né? É impossível você investigar tudo, então vamos investigar aquilo que é mais importante. E essa é a ideia, né? Ao invés de você se despender esforços em iniciativas que não vão trazer grande abalo ao crime, não vão modificar o panorama da segurança pública, você prioriza aquilo que é mais importante e que tem ali o condão de desestabilizar o crime organizado. Vamos lá no slide. Então tá aqui, ó. Foco em ações que atinjam as organizações criminosas que apresentem maior risco, bem como a identificação dos fatos interligados que possam ser investigados de forma conjunta, de maneira conjunta, de forma a tornar as investigações cada vez mais eficientes. E aqui eu cito para vocês o exemplo do programa Prometheus, que vai nessa linha aí de você, conseguir maximizar, conseguir tornar mais eficiente a investigação. Ao invés de você investigar tudo, você vai investigar somente aquilo que é mais importante. Então, o programa Prometheus ele vem nesse intuito aí, utilizando recursos tecnológicos para que se priorize a abertura de inquéritos que têm maior repercussão, deixando de lado aqueles inquéritos que não iriam dar em nada. Então, importante que vocês tenham esse nome em mente. Importante também que vocês tenham em mente a Força-Tarefa Tentáculos, que a gente citou lá na parte de crimes cibernéticos. Então, é uma iniciativa que também está alinhada a isso, a Força-Tarefa Tentáculos, que se refere à repressão dos crimes cibernéticos e ao invés de você abrir um inquérito para cada crime que aquele sujeito cometa, você consegue aí sintetizar todos os crimes que foram cometidos num só inquérito. Isso é possível graças ao compartilhamento de informação entre a Polícia Federal e os bancos. Então, os bancos colocam tudo num determinado banco de dados
e aí a Polícia Federal ela consegue, por meio de análise de dados, sintetizar e priorizar os inquéritos e tornar mais racional o seu trabalho, tá? Vou mostrar agora para vocês alguns números que foram divulgados aí final do mês passado sobre o panorama aí da Polícia Federal no ano de 2020. Então, pessoal, olha só, número de operações, a gente observa aqui que o número de operações cresceu, vem crescendo, né? Valores apreendidos, essa aqui é a informação mais importante. A gente teve aí cerca de, em 2020, 10,6 bilhões em valores apreendidos e sequestrados. Desses 10,6 bilhões, 7,1 bi foram no combate à corrupção. A gente tem aqui o número de inquéritos instaurados e prisões realizadas. Por que eu falo que o número mais importante são os valores apreendidos? Porque não necessariamente o número de operações reflete uma maior eficiência da polícia, não necessariamente o número de inquéritos reflete também o número de prisões. Então, o dado mais importante aí dentro da ideia da descapitalização das organizações criminosas é a questão dos valores apreendidos, legal? A gente trabalhou muito essa questão da prisão das lideranças, descapitalização do crime organizado nos eventos que a gente teve discursiva na prática, eles estão aí disponíveis no YouTube para que vocês possam, se vocês tiverem tempo, para que vocês possam acompanhar. A gente trabalhou temas bem relevantes, trabalhamos corrupção, sob o ponto de vista da PF, crimes cibernéticos, tráfico de pessoas e essa questão aí do tripé que eu mostrei, tá? Então, se vocês puderem acompanhar, está lá disponível no YouTube, beleza? Discursivas na Prática PF. Fizemos eu e o professor Carlos Alberto. Tranquilo, pessoal? Vamos continuar aqui. Então, pessoal, essa aqui é a forma que eu escolhi para tratar das competências no que tange à segurança pública. Eu dividi a atividade da PF em eixos. Eixo Polícia Judiciária, eixo Polícia Administrativa, eixo Polícia Marítima, Aeroportuária e de Fronteiras. Isso aqui está de acordo com o planejamento estratégico da PF, tá, pessoal? Então, eixo Polícia Judiciária, que é a parte investigativa, né? Tráfico de drogas e armas, que é a parte também que a gente tem a maior visibilidade, né? As operações de maior impacto. Contrabando e descaminho, crimes financeiros, lavagem de dinheiro, crimes contra o meio ambiente, comunidade silvícola, os índios, né? Contra a ordem tributária e econômica, contra a administração pública federal, contra os direitos humanos e eleitorais, algo que é frequente também no noticiário, mas pouco lembrado, os crimes eleitorais, né? A repressão dos delitos eleitorais. Crimes interestaduais e transnacionais, né, que é a competência da PF, contra bens, serviços e interesses da União, que está lá na Constituição, né, e a prática do terrorismo que nós trabalhamos nas rodadas temáticas. Eixo Polícia Administrativa. Às vezes é pouco lembrado e eu recomendo que vocês vejam isso lá no site da PF para maiores informações. Controle migratório, autorização de posse e porte de armas, controle de armas e munições e produtos químicos que possam ser utilizados como insumo na elaboração de drogas ilícitas e das atividades de segurança privada e correlatas. E, por fim, o eixo Polícia Marítima, Aeroportuária e de Fronteiras, ênfase no combate aos crimes transfronteiriços praticados por organizações criminosas. Então, pessoal, sobre aí os delitos transfronteiriços, nós também trabalhamos isso no nosso curso. É importante que vocês saibam que a PF ela exerce um controle tanto na entrada no país quanto na saída do país. Então, a gente tem aí a rota da droga aí, que vem principalmente dos países andinos, Paraná e Mato Grosso do Sul, Paraná também muito forte em contrabando. Então, a PF ela desempenha operações que visam a entrar materiais, insumos ilícitos no país, né? A gente tem aí o programa Vigia, que é muito famoso, e aí dentro do programa Vigia a gente tem a Operação Horus, que é o braço operacional do programa Vigia, que é aí a principal ação no que tange a repressão desses crimes transfronteiriços. E na saída do país a gente tem a operação da Polícia Federal nos portos, pessoal. A gente teve aí ano passado a Operação Enterprise, famosíssima, que representou aí na apreensão de mais de 50 toneladas em portos do Brasil, da África e da Europa. Vocês vejam a importância da cooperação internacional.
A Operação Enterprise é uma operação desenvolvida em conjunto com a Receita Federal. Então, a gente tem aí essa problemática nos portos, principalmente a exportação de drogas, e a Polícia Federal ela tenta controlar a saída da droga, tranquilo? Então é importante que vocês tenham em mente aí essa situação do Brasil como uma rota de escoamento de droga que vem dos países andinos principalmente, beleza, pessoal? E lá no que tange ao crime organizado e da lavagem de dinheiro, importante que vocês se lembrem no ano de 2020 da Operação Rei do Crime, né? Também muito famosa, saiu matéria do Fantástico, as mansões dos criminosos, os bens apreendidos também foram apreendidos uma quantidade bastante considerável de bens, beleza? Então, eu vou dividir a minha redação de acordo com essa temática aí, essa sistematização, que eu entendo que organiza bastante as atividades da Polícia Federal. Tranquilo, pessoal? Vamos prosseguir. Vamos lá. Então, saúde, pessoal. Como é que a gente faz agora, né? Uma abordagem pouco comum, né? E que eu coloquei justamente por causa da problemática da Covid. Você pode escolher falar sobre atividades da PF que impactem diretamente a saúde, como atividades que impactem indiretamente. Se você escolher falar sobre uma atividade que impacta diretamente, seu esforço argumentativo vai ser menor. Você não vai precisar mostrar tanto a relação entre a ação da PF e o impacto na saúde. Se você escolher falar sobre uma ação que impacte indiretamente, aí você vai ter que gastar um pouco mais, vai ter que mostrar ao examinador como aquela ação repercute na saúde. Beleza, pessoal, eu explico. Vamos dar um exemplo. Então, digamos que a Polícia Federal ela fiscalizou e detectou um grande desvio de recursos em dinheiro que seria aplicado à saúde. Então, a transferência do SUS para os municípios a ser aplicado nos hospitais, foi verificado que esse dinheiro ele foi desviado. Então, uma ação dessa natureza é uma ação que repercute diretamente no direito à saúde, beleza? Isso aí é algo mais tranquilo de ver. E o que seria uma ação que repercute de forma indireta? Por exemplo, as fraudes no auxílio emergencial que a gente vê diariamente sendo noticiadas no site da PF e até na mídia, as ações de repressão às fraudes no auxílio emergencial, e aí é importante que vocês façam um link com os crimes cibernéticos, pois grande parte dessas fraudes elas são possíveis graças à internet, né? E os instrumentos que a internet possibilita. Então, se você for na abordagem, por exemplo, de mostrar o impacto de uma ação de investigação sobre o auxílio emergencial, você vai ter que mostrar como essa ação ela repercute no direito de saúde. Você vai ter que explicar, por exemplo, que as pessoas que têm mais necessidade perderam um recurso ou deixaram de receber um recurso, e que esse recurso poderia ser aplicado na sua alimentação, poderia ser aplicado para adquirir remédios, e isso mostra como uma ação da PF repercute no direito à saúde, porque todos esses fatos repercutem na saúde da pessoa. Por exemplo, uma fraude E aí você pode aumentar o seu escopo de abrangência, né? Você pode falar também de forma indireta que toda investigação sobre corrupção repercute na saúde das pessoas, né? Você pode falar, por exemplo, que uma investigação que detectou uma fraude na licitação para merenda escolar, isso repercute na saúde das crianças. Você tem que mostrar essa relação. Então, é esse tipo de abordagem que você vai escolher, que você deve escolher para poder desenvolver aí o seu parágrafo, beleza? Vamos lá no slide. Então, diretamente, eu já falei, por exemplo, em irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamento e desvio de recursos públicos, e aqui a serem aplicados na saúde, né, pessoal? E aí vocês podem levar para o contexto da Covid-19, compra de máscara, a gente viu uma série de, infelizmente, né, a flexibilização das regras de licitação oportunizou uma série de desvios, né, na verdade deu maiores condições para que ocorressem desvios. Então a gente viu desvios de toda a natureza, compra de máscaras e aventais, respiradores, contrato de hospitais de campanha, desvio de kit de intubação e por aí vai, tá, pessoal? Esse rol é infinito. Indiretamente, você pode falar da corrupção, que eu falei, né? Combate às drogas, por exemplo. A droga que não chega repercute naturalmente na saúde pública, né?
são menos usuários, e a gente sabe que as drogas elas têm um impacto na saúde das pessoas. E a preservação do meio ambiente também, ela repercute na saúde das pessoas, né? Uma atmosfera mais poluída, menos poluída, tem uma influência direta. Então, vocês podem ir nessa linha aqui. E aí também eu selecionei aqui, indiretamente, eu fiz questão de destacar as fraudes no auxílio emergencial. E aí eu fiz questão de colocar aqui essa estratégia integrada de atuação contra as fraudes no auxílio emergencial, que é uma força-tarefa composta pela Polícia Federal e outros órgãos para apurar essas fraudes, né? Então, é algo também relevante quando a gente fala em fraude no auxílio emergencial, caso você queira citar, está aqui para a consulta de vocês, beleza? Vamos caminhar. Então, vem aqui agora para meio ambiente, pessoal. Então, será que todo delito ambiental é competência da PF? Não, né? São aqueles delitos ambientais que envolverem interesse da União. A gente tem lá, por exemplo, no artigo 20 da Constituição, que é da União os recursos minerais, inclusive aqueles que estão no subsolo. Então, por exemplo, a atividade de garimpagem ilegal, ela acaba envolvendo a Polícia Federal, graças aí, em virtude aí desse interesse da União nessa matéria específica. Então, tudo que envolver União, tipo reserva indígena, envolve a Polícia Federal. Então, por isso que a Polícia Federal ela é tão solicitada nessa questão dos delitos ambientais, porque acaba que muita coisa se insere aí no interesse da União, o que atrai aí a competência da Polícia Federal. Tranquilo, pessoal? E aí eu vou passar para vocês alguns exemplos de atuação da Polícia Federal no que se refere à proteção ao meio ambiente. Vamos lá. Ó, extração ilegal e tráfico de madeira, esse aqui é estrelinha, né? Fechamento de serrarias ilegais e dos petrechos, né? A apreensão de bens dessas serrarias, né? Que são utilizados para poder tratar essa madeira extraída ilicitamente. Extração ilegal de minério. A gente vê aí bancos de areia sendo tirados do local para venda. A gente vê atividade ilegal de garimpagem, né, como eu falei para vocês. Pesca irregular, né, no período de defeso lá do camarão, por exemplo. E a gente vê também aqui, é importante notar a utilização de recursos tecnológicos, né, que são utilizados drones aqui, por exemplo, para verificar esses barcos que estão pescando no período que é proibido. Tráfico de animais, um tema que a gente tratou no curso e que é importante, e de espécies vegetais, né, sem a devida autorização. Extração de areia em área de preservação, foi o que eu falei lá atrás. Invasão de reservas ambientais, garimpagem ilegal e por aí vai. E aí, pessoal, nesse assunto, para dar um maior repertório para vocês, é importante que vocês conheçam o programa Meio Ambiente Integrado e Seguro, que é o programa Brasil Mais. Qual é a ideia aqui do programa? A ideia é basicamente fornecer imagens de satélite diárias para que a Polícia Federal possa monitorar a ocorrência de diversos delitos, principalmente aqueles relacionados ao meio ambiente. Então, você tem aí fotografias mensais de diversas áreas e aí você pode acompanhar. Opa, nessa área aqui foi aberta uma clareira, pode ser uma pista de pouso clandestina. Opa, nessa área aqui a gente verificou um desmatamento que não estava previsto, então pode ser um desmatamento ilegal. Então essas imagens de satélite, né, geotecnologia que se fala, elas auxiliam a APF no monitoramento dos crimes ambientais. Eu vou mostrar para vocês aqui a partir de alguns exemplos, tá? Vamos lá. Então, uso da geotecnologia aplicada. Ferramenta já utilizada pela PF, ampliará a capacidade de cobertura diária de imagens em alta precisão em todo o território nacional e auxiliar também no monitoramento dos crimes ambientais, como desmatamento ilegal, queimadas e na identificação de abertura de pistas de pouso clandestina. E aqui, pessoal, faço questão de mencionar aqui a famosa Operação Androantos, né? Aqui está a foto. Extração recorde de madeira, né? 130 mil metros cúbicos. E aí eu trouxe um texto aqui do site da PF, né? A região amazônica vem sendo monitorada pela Polícia Federal por meio de imagens de satélite capazes de identificar as áreas de exploração, bem como locais de embarque e desembarque das cargas. Beleza? Também são realizados sobrevoos para apontar as coordenadas geográficas exatas das madeiras extraídas ilegalmente. Então está aqui um exemplo prático do programa Brasil Mais.
Operação Cambaí, selecionei uma entre várias, né? Visando combater a prática de crimes consistentes na extração ilegal, receptação e comércio de madeira e produtos florestais provenientes da terra indígena Araribóia. A Polícia Federal utilizou imagens de satélites do programa Brasil Mais para identificar focos de desmatamento na região, bem como realizou diligências de campo para localizar as serrarias e movelarias que recebem a madeira extraída ilegalmente. Então, pessoal, apresentei para vocês aqui os principais pontos que eu entendo e a partir disso eu entendo que a gente tem repertório suficiente para fazer várias redações, né, sobre esses temas. Tranquilo? Vou mostrar para vocês agora, como a gente sempre faz, uma referência, né, que pode ser utilizada por vocês para o momento em que vocês forem produzir os textos de vocês, tá? Isso aqui é uma referência. Eu vou passar para vocês aqui os principais pontos que vocês devem levar em consideração. Massa? Vamos lá. Então, antes, deixa eu fazer alguns comentários aqui. Como vocês já sabem, vocês acompanham a gente aí há bastante tempo, a gente estrutura a nossa redação sempre com um parágrafo introdutório. Essa introdução não precisa ser uma introdução muito rebuscada, introdução café com leite, mas ela dá progressividade para o seu texto. Então, uma pessoa que esteja andando na rua, caiu a folha na mão dela, ela vai ler o primeiro parágrafo e vai falar, é sobre isso que essa pessoa vai falar. Então, dá essa progressividade. Você não começa a sua redação enfiando o pé na porta, já respondendo ao primeiro tópico. O detalhe é que esse primeiro tópico introdutório ele pode ser congregado, ele pode ser juntado com o primeiro tópico questionador, se esse primeiro tópico for uma pergunta que se relacione a um aspecto introdutório. Exemplo, prova da Polícia Rodoviária Federal 2013. Explique no que consiste o crime de contrabando e suas circunstâncias, algo do tipo. Então, quando você define o contrabando e suas circunstâncias, você está introduzindo o assunto, seria uma introdução ao contexto. Então, nessa situação em particular, que o primeiro tópico tem cara de introdução, você não precisa fazer um parágrafo introdutório, pois a resposta ao seu primeiro tópico já funcionará, já terá esse papel de dar progressividade para o seu texto, que é você começar o texto não enfiando o pé na porta, como eu comento. Tá bom, pessoal? A gente vai fazer um parágrafo de introdução, a partir daí a gente vai seguir a sequência dos tópicos, que via de regra não foram escolhidos a esmo pelo examinador, né? A gente vai seguir aí os tópicos, a gente vai dedicar um parágrafo para cada tópico e nosso texto vai ter 4 parágrafos, beleza? E aí a gente tem lá a questão da pontuação também da Banco Sebrasp, que a gente já comentou, são 13 pontos. 5% se dedicam à apresentação, que cobre legibilidade, paragrafação, translineação, a estrutura do seu texto. Então 5% sobre 13, dá 0,6 ponto. E aí você tem desses 13, 12,4 para conteúdo e 0,6 para apresentação e estruturação do seu texto. Beleza? Acho que isso vocês já sabem, né? Vamos agora para analisar o texto que eu produzi, tá? Vamos lá. Então, olha só. Vocês vão observar que eu começo do mais geral e vou para o mais específico. A Polícia Federal é a instituição a quem o legislador atribui uma pluralidade de atividades, ou seja, tem uma pluralidade de atividades, a PF. Nesse universo é relevante sua atuação na preservação dos direitos humanos, ou seja, tem aqui um subconjunto que é os direitos humanos. Especialmente os que se referem à segurança pública, saúde e meio ambiente. Então, vocês perceberam que eu vou do mais geral para o mais específico. E essa aqui é a tese do meu texto, né? Eu vou dizer que a Polícia Federal tem um papel relevante no que se refere à segurança pública, saúde e meio ambiente, tá? Normalmente eu começo o texto com oração conformativa, e aí eu coloco um dado e tal, conforme o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, conforme o Atlas da Violência e tal. Dessa vez eu optei por fazer algo diferente, tá, pessoal? Mas fica aí a critério do redator, tranquilo? Então vocês vejam a introdução com 3 linhas, bem básica, mas o cara que está passando na rua e a folha cai na mão dele e fala, ah, não, esse cara vai falar aqui sobre direitos humanos, Polícia Federal, segurança pública, saúde e meio ambiente, né? Então o texto não começa já no primeiro tópico questionador. Inicialmente, presta atenção aqui com os conectivos, né?
E aí vem meu tópico, né? Esclareça que o relevante papel na garantia do direito à segurança pública decorre do exercício das suas atribuições. Ou seja, é por causa das atribuições da Polícia Federal, né, do cumprimento das suas atribuições, que ela desempenha um relevante papel na segurança pública. E aí eu poderia citar logo aqui as atribuições, né? As suas atribuições de Polícia Judiciária, de Polícia Administrativa e de Polícia Marítima, Aeroportuária e de Fronteiras. Mas eu não citei, eu deixei aberto para não ocupar linhas e não ficar repetitivo. Eu vou citando essas atribuições ao longo do meu parágrafo de desenvolvimento. Como Polícia Judiciária, atua segundo as diretrizes do policiamento orientado pela inteligência, focado, por exemplo, na repressão qualificada do crime organizado, repressão qualificada ao crime organizado com foco na sua descapitalização. E aqui eu falei aquelas ideiazinhas mágicas que o examinador irá se emocionar quando ler, né? Enquanto polícia administrativa, perceba aí que eu não fiquei como polícia administrativa para não repetir. Enquanto polícia administrativa, regula e fiscaliza atividades como. E aí você percebe a estrutura da citação, né? O como aqui é só um exemplo das atividades, né? Como a posse e o porte de armas de fogo, e aí a estrutura aqui dentro da citação sendo separada, cada um dos aspectos a serem mencionados separados por ponto e vírgula, e a fabricação e a comercialização de produtos químicos que possam ser utilizados como insumo na elaboração de drogas ilícitas, e a atividade de segurança privada, né? Então, você poderia aqui utilizar as vírgulas, mas eu entendo que a vírgula poderia confundir com outras vírgulas que você precisasse utilizar dentro de cada um desses exemplos. Então, a gente utiliza como padrão a divisão dos exemplos por pontos e vírgulas, tá? E por fim, dando uma ideia de fechamento dentro desse parágrafo, observe mais uma vez a utilização dos conectivos, investida na função de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, atua na repressão aos crimes transfronteiriços, considerando os pontos críticos da extensa fronteira seca nacional e a fiscalização em portos. E eu fecho aqui o parágrafo, né? E eu explico como essas atividades repercutem na segurança pública. Na verdade, eu reforço, né? Todas essas atividades têm repercussão positiva na segurança pública e contribuem para a preservação da paz social e da incolumidade das pessoas e patrimônios. Isso aqui que está na CF 1988, artigo 144, caput, que vocês devem saber obrigatoriamente, bem como lá o parágrafo 1º que trata sobre as atribuições da Polícia Federal. Isso aí é dívida, tá, pessoal? Vamos lá. Outro sim, perceba aí mais uma vez o uso dos conectivos. Também é proeminente a atuação da PF no que se refere à garantia do direito de saúde. Esse aqui é o meu segundo tópico, né, pessoal? Nesta seara, conectivo, destaco-se as inúmeras operações de combate ao mau uso de recursos destinados à saúde pública, que consistem, por exemplo, em fraudes em licitações, superfaturamentos de compras, irregularidades de contratos e desvio de recursos públicos. Essa importância ficou bastante evidente no contexto da pandemia da Covid-19, né? Da maiúscula Covid-19, situação, em que a PF tem apurado constantemente irregularidades na aquisição de todo tipo de insumo empregado no combate à doença. Assim, e aí eu utilizo uma estrutura diferente, né? Estrutura para reforçar, né? Uma mini conclusão do parágrafo, reforçando o que eu acabei de dizer, né? Assim, por meio dessa atuação, nem sempre eu adoto esse recurso aqui, pessoal. Para ser sincero, eu quase nunca adoto, porque é um recurso mais estilístico do que efetivo no que se refere a ganhar ponto, né? O examinador ele não vai dar ponto para você se você está repetindo aquilo que você já disse. É mais para você investir na estrutura do seu texto do que para você ganhar pontos na sua redação, tá? Assim, por meio dessa atuação, a PF contribui para que, de fato, esses recursos sejam utilizados na sua finalidade correta, né? Eu estou explicando por que isso se reflete diretamente no direito à saúde, porque reforça o seu compromisso na garantia do direito à saúde. Ou seja, um direito que não é aplicado na saúde repercute diretamente na má qualidade da saúde, tá? E aí, vamos continuar. Por fim, né, não precisa de parágrafo conclusivo, mas você inicia o seu último parágrafo, dando essa ideia aqui de que a festa está terminando. A PF é uma importante instituição no que tange a defesa do meio ambiente. Esse aqui é o seu tópico, tá?
A ela cabe realizar diligências para apurar os crimes ambientais de sua competência, né, atividade ostensiva, bem como investigar a ocorrência de crimes, o que torna possível uma atuação mais estratégica e focada na desarticulação de organizações criminosas que atuam nesse segmento. Então, aqui atividade investigativa. Com efeito, né, pessoal, o uso dos conectivos realmente, né, de fato, essa importância materializa-se na expressiva quantidade de operações realizadas, cuja abrangência inclui o combate ao desmatamento ilegal, a pesca predatória e ao tráfico de animais, entre outros. Perceba que no meu texto eu uso e abuso da técnica da exemplificação, que é muito valorizada pela sua banca. É uma técnica simples, pessoal, mais simples que as demais, né? Que seriam dados estatísticos, argumentos de autoridade, técnica mais simples de ser usada, mas igualmente eficaz. Finalmente, né, e fechando o parágrafo, frise-se que nesta área a atuação da PF tem sido potencializada pelo uso de tecnologias avançadas, com a possibilidade de monitoramento da ocorrência de crimes ambientais por meio de imagens satélites. Iniciativa inserida no programa Brasil Mais. Pessoal, é isso. Então a gente tem aí um texto conciso e enxuto, que a gente entende que seria muito bem avaliado pelo examinador. Tranquilo? O que eu tinha para apresentar para vocês é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo meu Instagram, Prof. Márcio Damasceno. Eu sempre coloco dicas lá, toda semana tem uma série de dicas. Os alunos recebem em primeira mão aí muitas coisas que vão somente posteriormente ser colocadas no curso. Nesta semana que vai entrar, a última semana, eu vou colocar ali um tema surpresa, um tema aí que é muito importante, já caiu inclusive na prova da PRF no passado, que é o crime de contrabando. Se você entrar no site da Polícia Federal, o que você mais vê é contrabando, tráfico de drogas, e aí o crime organizado circunda aí todos esses elementos. Aí você vê pornografia infantil, aí você vê fraude no auxílio emergencial, mas disparado é contrabando. Eu vou fazer um tema sobre contrabando inédito, que aborda outras questões que não foram abordadas anteriormente. Então vou soltar lá no meu Instagram e, a depender da minha disponibilidade de tempos, coloco uma possibilidade de uma apresentação de sugestão de resposta, né? Uma sugestão de resposta para esse tema aí no site do Estratégia. Então acompanhem por lá que vocês vão receber aí esse material. No mais, desejo a vocês uma boa sorte. A gente está junto aí até o dia da prova. Qualquer dúvida podem me procurar. Grande abraço, pessoal. Fui!